Na relação entre pais e filhos adotivos, há muito o que trabalhar, dentro e fora de casa, principalmente o preconceito. Quando eu olhei nos olhinhos dela, eu falei, ela é minha filha, eu tenho certeza que é ela. Eu vi a minha mãe. Sol foi adotada com 4 anos e meio. Fora do abrigo, tudo era novidade, inclusive a convivência em família. Eu nem chamava ela de mãe, eu chamava de tia no começo. Mas aí depois eu fui me acostumando mais com ela, já fui dando mais segurança. Vencidas as primeiras barreiras, a vida familiar começou a seguir seu rumo, como acontece em toda a família. Eles são firmes, vê quando precisa, mas eles sabem se comunicar. Eles são ótimos pais. E a gente não fica assim, muitas vezes, fantasiando, sabe? Ah, porque você, coitadinha de você, foi colocada num abrigo. Não, a vida é assim. Hoje em dia, essas coisas acontecem na vida das pessoas e a gente tem que crescer com isso, a gente tem que encarar a vida e os fatos de frente. Antes eu me senti rejeitada. Mas hoje eu penso que não era pra ser. Aconteceu o que tinha que acontecer. Por isso que eu tô aqui hoje. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso e ela se tornou uma pessoa segura e confiante através de tudo isso. Me sinto especial. É como se eu tivesse sido sorteada. Depois de tudo que passei, aí eu acabo ganhando uma mãe. A Sol tirou de letra, mas não é assim com todo mundo. A adoção vem quase sempre carregada de mitos e preconceitos. Para driblar situações embaraçosas, essas famílias ainda precisam de muito jogo de cintura. Não faltou comentário preconceituoso, muitas vezes, e assim, na cara da criança. Eu chegando em algum estabelecimento com a minha filha mais velha, e pessoas falando, engraçado, a filha da empregada te chama de mãe. Eu falei, não, ela é minha filha, ela tem que me chamar de mãe porque eu sou a mãe dela. Muitas vezes as pessoas acreditam que uma criança que viveu em abrigo, uma criança chegou maior, já sabe da realidade, de tudo que ela já passou, ela vem cheia de traumas. Mas assim, as crianças que moram em abrigo são crianças tão educadas quanto crianças que vivem dentro da família, do núcleo familiar, com pai, com mãe, com avó. Filho biológico vai te dizer, num determinado momento, que ele não pediu para nascer. Afinal, você não deixou ele naquela festa, né, que chega de madrugada. O filho adotivo não vai poder falar a mesma coisa que o filho biológico. Eu não pedi para nascer. Mas ele vai falar, eu não pedi para você me adotar, eu não pedi para você me tirar do abrigo. É uma malcriação natural, que você tem que ter essa compreensão. A gente tem muito que avançar, né? Mas a gente, nesse movimento de grupos de apoio, a gente tenta trabalhar articulado exatamente para garantir uma legislação que trate a adoção da forma como ela tem que ser tratada e encarada. A gente faz campanhas, né? A camisa, adesivo em carro, a gente consegue parcerias com empresas para outdoor para a gente poder estampar a palavra da adoção. Né, poder mostrar o quanto é importante, né, esse conceito na sociedade. Então a gente tenta abrir frentes, né, e portas de parcerias para que a gente possa naturalizar esse conceito da adoção e ele ser incorporado na sociedade. A gente tem que dar amor, né? E esperar que eles sejam felizes e realizados na vida. Há um ano essas crianças ganharam um novo lar. Felipe, hoje com 7 anos, veio primeiro. O que eu mais queria antes de poder ter aceitado, né, de ter me aceitado, né, enquanto homoafetivo, era construir uma família que eu pensei que eu nunca ia poder ter. E a gente viu aquele rostinho ali, lindo, né, que era o Felipe, e eu me apaixonei à primeira vista. O encontro aconteceu na véspera do aniversário do garoto, que logo ganhou uma festa. O amor dos meus pais é infinito. Davidson chegou 2 meses depois. Antes ele morava com a mãe biológica que perdeu a guarda do menor por ser dependente química. Ao invés de ela comprar
comida pra gente, ela comprou as coisas que ela fumava. Conversa franca e aberta. Essa foi a solução encontrada por Fábio e Marcos para deixar o preconceito fora do lar adotivo. Eles tiveram a união homoafetiva reconhecida pela justiça e agora esperam pela guarda definitiva das crianças. A gente vive um lar de família, de amor, como qualquer outro. Aí a gente fala, mas você tem 2 pais? Sim, por que não? Qual é o problema de eu ter 2 pais? E assim, é o diálogo, é a conversa, é a gente explicar, olha, nossa família é uma família como qualquer outra. Hoje no Brasil a gente tem inúmeras configurações familiares, né? A gente não tem só aquela família nuclear do passado, né? Aquela coisa idealizada de pai, mãe e filho. Tem os casais homoafetivos nessa nova configuração familiar. A partir do momento que todo pretendente, que é o que diz a lei brasileira, todo cidadão que quer adotar uma criança, ele tem que passar pelo processo de habilitação. O fato das pessoas terem essa orientação não as desabona para o exercício da paternidade ou da maternidade. Eles podem ser pessoas absolutamente responsáveis. A lei brasileira ela não discrimina a orientação sexual do cidadão, então não tem que ser um motivo da não habilitação. Eu fui criado por um casal heterossexual, meu pai e minha mãe, e sou homossexual. Eu creio que meus filhos, se eles forem homo ou héteros, é uma decisão dele, é uma escolha deles, e o fato deles serem criados por 2 pais, isso não vai influenciar. Os estudos que foram feitos até agora, muitos estudos, inclusive na França, mostraram que as crianças que eram filhas de homossexual, adotadas por homossexuais, não tinham mais problemas do que outras crianças e também não tinham dificuldades com relação à sua identidade sexual. A sociedade tem problemas de aceitação de pessoas que são desviantes de um determinado comportamento que é tido como o correto. A guarda definitiva, que oficializa a adoção, está prevista para sair em março deste ano. Para a família, o documento é apenas uma formalidade. Porque eu amo eles. A vida em família, com ou sem filhos adotivos, entre casais homo ou heterossexuais, não tem uma receita. Mas o tema adoção não pode ser tratado como se fosse um bicho de 7 cabeças. Normalmente, o que a gente recomenda é que se conte o mais cedo possível. Um jeito bom de contar para as crianças pequenas é contar uma historinha, né? Então, por exemplo, contar a historinha de uma ursinha que teve um bebê, mas ela não conseguia cuidar. E tinha outros ursinhos, um casal de ursinhos que queria tanto um filhinho e aí foi buscar esse bebezinho e eles ficaram muito felizes. A criança sabe da sua história e a gente não pode negar a história dela. Mas acho que o mais importante é nunca dar para a criança uma ideia de que os pais biológicos eram horríveis, eram monstros, porque afinal ela veio deles, não é? Então, eu acho muito importante dar para a criança a ideia de que esses pais biológicos, esses genitores, eram pessoas que tinham muitas limitações. E que um dia, se quiserem buscar essa família de origem, nós pais adotivos vamos ser os primeiros a estar do lado. A adoção é isso, é atitude. Atitude de amor e de cuidado, sem preconceito. Melhores coisas do mundo.